Oi gente, de volta, Salvo Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Mocinho ou vilão? Você sabe o que é glúten? Pois é, nos últimos anos o glúten vem se tornando uma substância bem famosa e levando a culpa pelo ganho de peso e pelo mal-estar intestinal de muita gente. Apesar de toda essa fama, muitas pessoas não entendem muito bem o que é glúten. E você, entende o que é glúten? Não sabe como ele age no nosso organismo e quais são os benefícios e malefícios de uma dieta com ele ou livre dele. E aí, mocinho ou vilão? Me conta aqui na seção de comentários porque eu estou super curioso para saber. O glúten é um tipo de proteína presente em alguns cereais, tais como trigo, centeio, malte e cevada. Na verdade, é um conjunto delas. O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas. Você já deve ter ouvido falar, a gliadina e a glutenina, encontrados dentro dos grãos de trigo, mais precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do embrião da planta. O glúten é uma substância fibrosa, elástica, pegajosa, formado pelas proteínas quando a farinha de trigo é misturada com água e submetida à sova, uma mistura mecânica. É o responsável pela retenção dos gases da fermentação, o que promove o crescimento dos pães. Também tem o poder de reter a umidade da massa e do pão depois de assado, além de promover a elasticidade da massa. É encontrado na farinha de trigo, sendo esse tipo de farinha a mais rica com este composto. O glúten é formado por dois grupos de proteínas, como já te falei: as gliadinas e as gluteninas. As primeiras são responsáveis pela extensibilidade da massa, crescimento da massa. Já as segundas são responsáveis pela elasticidade da massa, quando a farinha é misturada com água, sob esforço mecânico sobre a sova. Essas duas proteínas hidratam-se formando um complexo de proteínas através de pontes de hidrogênio, e este complexo é dado o nome de glúten. As características desejadas para o glúten podem ser alteradas por diversos fatores, tais como, por exemplo, se a quantidade ou teor de água for insuficiente, não haverá a completa formação dele. A propriedade de extensibilidade pode ser afetada pela falta de lipídios, gorduras, e que pelo excesso de oxidação. A resistência do glúten pode diminuir com excesso mecânico ou com a presença de enzimas que destroem a cadeia que formará a renda de glúten, o que chamamos aqui em panificação de ponto de véu da massa. A qualidade do glúten é medida através de testes reológicos, testes que estudam o comportamento das massas. Eles são realizados com equipamentos específicos. Utilizam uma pequena amostra de massa que são feitas com água e farinha. Estes testes apresentam o resultado em função da força da farinha analisada, que é uma expressão normalmente utilizada para designar a maior ou menor capacidade de uma farinha de sofrer um tratamento mecânico à sova ao ser misturada com água. A força da farinha também é associada à maior ou à menor capacidade de absorção de água pelas proteínas formadoras do glúten. Combinadas assim, há a capacidade de retenção do gás carbônico, que chamamos aqui em nossas massas de fermentação. Característica essencial para uma massa de qualidade, um pão de bom volume e de textura interna sedosa. O glúten é um elemento que se encontra no endosperma, embrião de sementes e grãos, e que é formado basicamente por proteínas do trigo. Ele é um elemento viscoso que mais absorve água na panificação, fazendo com que a massa tenha as propriedades ideais para alcançar um resultado final positivo, sendo assim, massa lisa, densa e bem elástica, que desenvolve facilmente após o tempo de descanso. Entretanto, por se tratar de uma proteína de difícil digestão, é normal adquirir uma intolerância ao alimento. A alergia ao glúten se dá por uma resposta inflamatória do sistema imunológico,
devido à incapacidade do elemento ser digerido por completo pelo organismo. Ainda é possível dizer que a doença é autoimune, de causas desconhecidas e afeta o intestino delgado, já que, durante o processo de digestão, os revestimentos do intestino que absorvem os nutrientes são danificados e menos nutrientes são absorvidos. Mas este, gente, é um assunto para o nosso próximo vídeo. Sendo assim, gente, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que todas as pessoas possam aprender e entender o que vem a ser de uma vez por todas o glúten, o lado bom e o lado mal deste componente. Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão os próximos vídeos e não perder nenhuma aula sobre esse assunto. Sendo assim, te espero em breve do lado de cá. Até lá!